Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora o 6º módulo do canal Pecuária Alta Performance. O que a gente vai discutir? Vamos discutir nesse módulo os 10 mitos e verdades sobre a IATF. A gente recebeu muitas perguntas das aulas anteriores e nesse a gente vai discutir o que é mito e o que é verdade. O que a gente discute com os pecuaristas, com os colegas veterinários, com os nossos alunos dos nossos cursos. Então vamos discutir nesse módulo o que é mito e o que é verdade. Primeira pergunta, Gustavo, IATF sincroniza cio? E a resposta é, isso é mito. IATF não sincroniza cio. IATF sincroniza a ovulação. Então, dentro de um protocolo de IATF, o que a gente busca é marcar, estimar o horário que a vaca vai ovular. E dessa maneira, a gente consegue ajustar o momento da inseminação. Então, por isso que a técnica chama inseminação artificial em tempo fixo. Então, a gente não precisa olhar cio. Então, IATF não sincroniza cio, sincroniza ovulação. Segunda pergunta. Gustavo, fiz um protocolo de IATF nas minhas vacas, retirei o implante hoje e à tarde a vaca já deu cio. Eu preciso inseminar ela 12 horas depois do cio? Isso é outro mito. Não precisamos trabalhar dessa forma. Como a gente já discutiu, o benefício da IATF é que a gente consegue sincronizar a ovulação e a gente não precisa mais observar a cio dessa vaca. Então a gente tem que continuar seguindo o que o protocolo diz. Não fizemos a retirada, vamos inseminar 48 horas depois? Ok, seguimos o protocolo. Então essa é outro mito da IATF. Pergunta número 3. Gustavo, vou comprar os fármacos para iniciar um protocolo de IATF. Eu preciso comprar os fármacos todos do mesmo laboratório? Isso é outro mito. Não precisamos obrigatoriamente comprar os fármacos do mesmo laboratório. Podemos trabalhar com diferentes laboratórios. Então hoje no Brasil existem fármacos disponíveis de diferentes laboratórios. Então o que é importante? Consultar mais uma vez o médico veterinário para montar então o protocolo adequado com as doses recomendadas, porém podemos sim utilizar todos do mesmo laboratório ou de diferentes laboratórios. Então isso é outro mito da IATF. Quarta pergunta. Existe influência do touro sobre a taxa de prenhez a IATF? Sim, isso é uma verdade. Já é sabido entre o meio científico, entre os veterinários e pecuaristas, que existem alguns touros com melhor fertilidade. E com isso, quando utilizados, a gente alcança uma melhor taxa de concepção, uma melhor taxa de prenhez. Então é importante o pecuarista, o veterinário, selecionar um bom touro. Então conversar com a central onde vai comprar, com os veterinários, para que indiquem o touro ideal para as condições da propriedade e que tenha uma alta taxa de concepção, conseguindo uma boa prenhez a IATF. Então, a seleção, o touro utilizado tem influência sim, então isso é uma verdade sobre a taxa de prenhez a IATF. Quinta pergunta. Gustavo, se eu utilizar benzoato de estradiol ou cipionato de estradiol como indutor de ovulação, eu vou ter a mesma taxa de concepção a IATF? Isso é uma verdade. A gente sabe, e vários trabalhos já comprovaram que sim, utilizando ou benzoato de estradiol ou cipionato de estradiol, cada qual no momento específico dentro do protocolo, a taxa de concepção vai ser a mesma. Então vários trabalhos já vêm demonstrando isso, então o produtor, o veterinário, pode utilizar o fármaco adequado para cada condição que ele vai se deparar dentro da fazenda. Então isso é uma verdade. Sexta pergunta.
Gustavo, em um protocolo de IATF, eu sempre tenho que realizar a retirada do dispositivo no dia 8? Isso é um mito. Vários trabalhos já vêm demonstrando que existe uma certa flexibilidade em relação ao momento da retirada. Tem trabalhos que demonstram retiradas no dia 7, no dia 8, no dia 9 e alguns trabalhos até no dia 10. Normalmente se trabalha entre o dia 7 ao dia 9, conseguindo uma taxa de concepção muito eficiente e semelhante entre os tratamentos. Então isso é outro mito. Sétima pergunta. Gustavo, posso utilizar dispositivo novo, dispositivo previamente utilizado ou monodose? Isso vai gerar uma mesma taxa de concepção a IATF? Isso é uma verdade. Vários trabalhos também já vêm demonstrando que não existe uma influência direta do tipo do dispositivo em relação à taxa de concepção. Existem sim algumas particularidades. Em algumas categorias animais, em algumas situações, precisamos usar um tipo específico de dispositivo. Porém, de uma certa forma, podemos trabalhar com o que a gente chama de dispositivos multiuso novos ou reutilizados, ou os dispositivos chamados monodose, utilizados da forma correta, sempre com a assessoria de um médico veterinário, teremos uma alta taxa de concepção. Então podemos utilizar diferentes dispositivos, sendo uma verdade. Oitava pergunta. Gustavo, existe uma tendência da primípara ter uma menor taxa de concepção a IATF em relação às multíparas? Isso é uma verdade. Então o que são as primíparas? Primíparas são aquelas fêmeas que tiveram o primeiro parto. E as multíparas, chamadas de multíparas, são aquelas fêmeas, aquelas vacas que já tiveram mais parto. Então, de uma forma geral, a gente observa essa tendência. As primíparas normalmente estão ainda em uma fase de crescimento, precisam de uma demanda nutricional melhor, então tendem a apresentar uma taxa de concepção menor aí até. Porém, sendo bem trabalhadas em algumas propriedades, a gente consegue alcançar ótimas taxas de concepção IATF com primíparas. Então o que é importante? Trabalhar de uma forma correta, ter uma atenção especial para essa categoria animal para conseguir ter uma boa taxa de concepção IATF. Então, existe uma tendência sim, é uma verdade, que a primípara tende a ter uma taxa de concepção menor que a multípara quando trabalhada na IATF. Nona pergunta. Gustavo, vou fazer IATF pela primeira vez na minha fazenda. Vou fazer uma IATF em todas as vacas. Eu posso diminuir, então, o número de touros pela metade? Isso é outro mito. A gente já discutiu em módulos anteriores que realizando apenas uma IATF, a gente não consegue diminuir o número de touros na propriedade. Por quê? Porque as vacas que não ficaram gestantes da primeira IATF retornam em cio de uma forma sincronizada. E a gente então tem que manter uma relação touro-vaca um pouco menor. Então a gente trabalha aí com um touro para 15 a 20 vacas. Então não é possível diminuir o número de touros na propriedade. Então, realizando uma IATF, não é possível diminuir o número de touros na propriedade. Então isso é outro mito. 10ª pergunta. Gustavo, vacas que estão ganhando peso em balanço energético positivo tendem a ter uma melhor taxa de concepção IATF? Isso é uma verdade. A gente também já discutiu em módulos anteriores a importância da nutrição, do score de condição corporal das vacas. A gente avalia isso quando a gente vai iniciar um programa de IATF. E a gente sabe que vacas que estão com score de condição corporal melhor, que estão ganhando peso em balanço energético positivo, tendem a ter uma melhor taxa de concepção IATF. Então isso é outra verdade. Bom, pessoal, a gente pôde discutir um pouquinho o que é mito, o que é verdade, sempre embasado em trabalhos científicos, em relacionamento, em conversas com médicos veterinários, com pecuaristas.
É sempre importante avaliar a condição de cada propriedade, de cada animal. Então a assessoria de um médico veterinário é de suma importância. Outro ponto, essas perguntas foram desenvolvidas por você, que assistiu os módulos anteriores e colocou essas perguntas nas redes sociais. Se vocês tiverem ainda mais alguma pergunta, algum questionamento, entre lá nas nossas redes sociais e deixe a sua pergunta. Será o maior prazer poder colaborar e a gente discutir sobre esses pontos que vem sendo discutido no canal Pecuária Alta Performance. Agradeço vocês e espero encontrar no nosso próximo módulo. Um grande abraço e até a próxima!